assunto hoje vai ser transe, incorporação, possessão. Qual a diferença, qual a explicação de tudo isso dentro do candomblé? Esse assunto foi uma sugestão do nosso inscrito Denison Santos. Bom, se você não me conhece, eu sou o Tom Lorê e hoje vamos falar sobre transe, incorporação e possessão. Assiste esse vídeo até o final, porque vamos tratar e falar sobre temas sobre esse assunto importante para você entender, compreender e saber mais sobre cada um dos aspectos relacionados ao transe, à incorporação, a diferença de cada um deles, a possessão e todos os demais assuntos inerentes ao transe dentro do candomblé. Primeira pergunta a ser respondida para se entender esse assunto é: o que é o transe? Bom, o transe é o estado de consciência alterado. Se a gente partir desse pressuposto, a gente vai entender que a incorporação também é um tipo de transe. Por quê? O seu estado de consciência também está alterado. A única coisa é a interpretação filosófica e religiosa sobre cada um desse aspecto, o que é o transe e o que é a incorporação. A principal diferença relacionada ao transe e à incorporação é que o transe de orixá dentro do candomblé, ele está de dentro para fora, ou seja, é uma energia que está dentro de você, que vai sair de dentro para você e vai te colocar num estado de transe. É uma energia, é uma força, é um axé, é uma divindade que reside dentro de você. A incorporação, já que acontece com entidades como caboclos, preto velhos, exus, pombagiras, é um espírito externo que vai incorporar, ou seja, vai usar do seu corpo para um trabalho de mediúnico e tudo mais. Bom, então o que acontece? O transe é de dentro para fora e a incorporação é de fora para dentro. Não há incorporação de orixá dentro do candomblé porque não se vê na filosofia religiosa do candomblé a figura do orixá como um espírito que vai incorporar no elegum, que vai incorporar no médium. Ou seja, essas são as diferenças e as peculiaridades em cada uma dessas coisas, ou seja, o transe e a incorporação. A possessão já é algo que acontece dentro da incorporação que sem a vontade e sem a permissão do médium ou da pessoa que está recebendo essa entidade espiritual, que possui seu corpo e toma atitudes que podem muitas das vezes o prejudicar, ferir e tudo mais. Então, normalmente é interpretada dessa forma o significado e o conceito da possessão. Mas o que todas essas denominações e definições relacionadas têm em comum? Ou seja, a mudança do estado de consciência da pessoa que está em transe, incorporado ou como a possessão de uma entidade espiritual. As diferenças estão na visão filosófica e religiosa, e a similaridade é o estado de consciência alterado em todas essas circunstâncias. Mas agora vamos entrar na fase polêmica desse assunto. A fase problemática que muitas das vezes traz discussões, brigas relacionadas ao valor de se falar ou não se falar isso, o que hoje em dia eu acho necessário se dialogar sobre esse assunto. É um tema polêmico, porém necessário se discutir por conta do momento que a gente vive dentro das religiões de matriz africana, ou seja, um momento que a gente está procurando entender e compreender a religião e sua filosofia religiosa. Não é porque hoje em dia as pessoas têm formação de uma graduação, uma formação acadêmica maior ou superior aos nossos abais, aos nossos antigos, então determinadas coisas estão podendo ser respondidas, mas não. Hoje indagações diferentes estão sendo feitas, então entendimentos para que não haja explicações baseadas em filosofias de outras religiões, o candomblé precisa trazer a sua filosofia e o seu pensamento sobre esses assuntos. A gente precisa externar isso, a gente precisa expor isso para que o candomblecista tenha um entendimento do candomblé sobre o transe. Porque dentro do candomblé, com o orixá, a gente nunca vai ter a situação da incorporação. Pela visão filosófica do candomblé, o orixá não é um espírito de uma entidade falecida que vai incorporar, que vai entrar e tomar o corpo do elegum da pessoa iniciada no candomblé. Ou também não vai acontecer de forma de possessão, como foi explicado no início desse vídeo. Então é uma energia que foi plantada, que foi recebida através dos ritos iniciáticos, que foi
extraída, positivada, que foi aumentada, aquela, porque se entende dentro do candomblé que dentro do nosso corpo tem um axé de todos os orixás. Então você é iniciado para um determinado orixá e essa energia, sim, é despertada dentro de você, e essa energia do qual você vai entrar em transe. A visão filosófica do candomblé relacionada ao transe é isso, dentro do entendimento e do conhecimento do candomblé, é dessa forma. Se na cultura iorubá, no culto de Vodun, no culto de Kisse tradicional africano é de outra forma, eu estou falando sobre a religião do qual eu pratico, do qual eu faço parte e do qual venho sempre externar a visão, a história e a cultura da religião. E esse assunto todo polêmico é o fato de que antigamente se falava que você apagava, que você morria por orixá, o orixá pegava teu corpo, que você entrava em transe do orixá, que você recebia o orixá, como se dizia antigamente, e você morria por orixá, ou seja, você não ouvia, não sentia, não sabia o que estava acontecendo, pronto, você apagava. Seu espírito ia para um plano espiritual diferente e ali quem estava tomando conta do seu corpo era o orixá. Isso daí a gente tem que entender de diversas formas. Primeiro a gente tem que entender a história do candomblé, o processo da mudança do candomblé e a iniciação dentro do candomblé hoje não é mais por obrigação. E o que acontecia? Eu não estou dizendo que não acontecia, que não existia isso. Existia sim. E não é hoje porque a gente não tem mais esse tipo comum, que antigamente era comum. E hoje não é mais comum esse tipo de transe, o orixá, que não existia, que era mentira, que os antigos mentiam. Porque o meu não é assim, então de ninguém mais pode ser. Se dentro, por exemplo, da filosofia kardecista, existe graus diferentes de mediunidade, o médio consciente, o inconsciente, o semiconsciente, de repente todo mundo é consciente? Não, não é bem assim. Antigamente só entrava para se iniciar no candomblé as pessoas que bolavam, as pessoas que estavam precisando. O orixá se mostrava presente, a pessoa bolava e aí a partir daí a pessoa ia passar pelo processo iniciático e ia se iniciar por orixá, por Vodun ou por Inquice. Então essas pessoas já tinham realmente aquela mediunidade, né, usando um termo kardecista, aquela mediunidade aflorada, grande. Realmente o orixá tomava aquela pessoa de uma forma que deixava ela inconsciente. Hoje em dia não, é totalmente diferente. As pessoas estão entrando no candomblé por amor, por identificação, por se apaixonar pela religião, por se identificar pela religião, não mais porque aconteceu coisas inexplicáveis na vida, ela bolou e passou por problemas de saúde, precisou se iniciar. Não, as pessoas estão entrando simplesmente porque querem entrar para a religião e querem se iniciar no culto ao orixá. Então isso faz com que pessoas que às vezes nunca sentiu nada, exatamente nada de presença do orixá na sua vida, vai entrar para o candomblé. Por isso essa pessoa está vetada de se iniciar, porque ela não teve essa manifestação anterior e tudo mais. Não, ela só vai ter um transe diferente porque ela tem uma mediunidade, como se fala no kardecismo, diferente. Então hoje todo mundo que é do candomblé não apaga 100%. Eu não posso dizer por todo mundo e ninguém pode falar por todo mundo. A mediunidade, o transe com o orixá é particular de cada um. O maior erro ao se falar sobre esse assunto é uma pessoa que tem um tipo de transe, um tipo de manifestação do seu orixá, querer definir que todo mundo é igual a ele, ou querer definir o candomblé como um todo apenas por um pequeno grupo de pessoas que está em redes sociais, que estão em mídias sociais, simplesmente querendo desmistificar o que não é místico para ninguém. O transe do orixá simplesmente é algo particular. É igual fé. Cada um tem sua fé e aprendeu a ter sua fé por experiência própria. Cada um acredita em Deus e tem fé em Deus por uma experiência própria com Deus. E cada um tem então a sua manifestação particular da forma que lhe é própria daquela pessoa. A gente tem que parar com essa generalização dentro do candomblé. Em todos os aspectos, todo mundo hoje em dia quer generalizar o candomblé, quer comparar a casa do outro baseado na sua casa, o axé do outro baseado no seu axé, a nação do outro baseado na sua nação. Esquece das particularidades. Então o transe é isso, exatamente assim. Hoje é importante todos os sacerdotes, todas as pessoas do candomblé procurar entender a mediunidade. Todos os sacerdotes hoje em dia têm que lidar melhor com esse assunto do transe, da manifestação do orixá, dos seus omorixá, dos seus elegum, dos seus adoxo. Explicar da
particularidade de cada manifestação, de cada transe, que nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai acontecer da mesma forma, do mesmo jeito, mas há uma maneira de melhorar toda essa situação, melhorar a manifestação do orixá. É você se entregando para essa manifestação, você possibilitando que o orixá realmente se manifeste no seu corpo, você livrando os seus pensamentos, você permitindo que isso aconteça, porque se você se permite acontecer, permite o orixá se manifestar, se entregando para a energia do orixá, limpando seus pensamentos de coisas negativas ou coisas que vão distrair a sua mente, isso vai permitir que o orixá se manifeste. Por isso que eu falo da importância do grande período, o máximo possível, dentro da iniciação, para que dentro do ambiente propiciatório, dentro do ambiente da iniciação, o Iaô possa se acostumar com o seu transe mediúnico. E a partir da sua iniciação, ele não tenha problema em entender ou identificar o seu transe. E a conversa do sacerdote explicando essa situação do transe, o que é, como vai ser, como vai deixar de ser. Não dizer que tem que fechar o olho e fingir que está com o santo, não. Quem sabe o que é a manifestação do orixá, quem sabe o que é o transe com o orixá, sabe que não é uma coisa simples, é uma energia poderosa, mas uma energia que você permite que aquilo aflore. Você permite que aquilo realmente tome seu corpo e seja cada vez maior. Por isso que tem essa briga, santo é santo, na cabeça do Ebom e na cabeça do Iaô, de quem tem muitos anos de santo, de quem tem poucos anos de santo. Não, isso não é verdade. A energia do orixá é igual em qualquer lugar da Terra, mas o transe do orixá, do Iaô, nunca vai ser equiparado de um Ebom. Não porque do Ebom é melhor, não. O Iaô pode ter um transe filosoficamente falando, que o orixá esteja mais presente ali, porque ele pode estar se entregando mais do que o Ebom. Mas normalmente, tranquilamente eu falo, normalmente o Ebom vai ter um transe melhor, porque ele está anos ali, recebendo o orixá, recebendo a manifestação do orixá, então se entregando. Se ele é uma pessoa que vive no candomblé, que vive no axé, que participa, que está vivendo a religião, provavelmente o orixá tem mais, vamos dizer assim, B. Então o orixá sabe se portar, recebe todas as doutrinas e todas as regras ritualísticas e respeita todas essas regras ritualísticas. Mas como assim? O orixá segue, é doutrinado, é ensinado? É assim. A pessoa de candomblé precisa parar dessa visão africana do orixá. Na África, o orixá não precisa de nada disso porque já está na cultura deles. O Elegum já sabe como tudo tem que acontecer ou deixar de acontecer, porque o orixá é o dia a dia do povo iorubá, por exemplo. Então não precisa dizer que o orixá, quando chega, se manifesta assim, se porta assim, ou fica assim, ou deixa de ficar assim, ou tem que agir assim ou não pode agir assim. Porque já está intrínseco na cultura deles. Aqui já é totalmente diferente. Muitas das vezes, a pessoa que entra para se iniciar tem pouco conhecimento da cultura e do dia a dia, né, da casa de candomblé. Agora vamos fazer um exercício comparativo. Repara o orixá de uma pessoa que é nascida e criada dentro da religião com uma pessoa que está entrando. Não é totalmente diferente? Muitas das vezes não precisa nem de determinadas doutrinações, vamos dizer assim, de ensinar determinadas posturas para aquele Iaô, porque ele já vive, ou seja, já está na cultura daquela pessoa. É diferente do que eu estou falando do povo, por exemplo, iorubá, que não está na cultura daquela pessoa, está na cultura daquele povo. E tudo isso que eu falei de se entregar é importante. Aí muitos também perguntam, mas por que o santo fica de olho fechado? Para você justamente olhar para dentro de si e assim melhorar e possibilitar o transe, não se distrair com o que vê, o que ouve ou tudo mais. Por isso que normalmente você vai ver o santo do Iaô sempre de olho fechado, do Ebom também, mas muitas das vezes o Ebom às vezes vai estar de olho aberto. Por quê? Ele já sabe se entregar tanto para o transe que essa situação não vai fazer com que ele desperte do transe, não vai possibilitar ou dificultar essa situação. E o Iaô não. Ele tem que olhar para dentro justamente porque ele está tão mais suscetível a qualquer coisa despertá-lo do transe que deve ser realmente a regra que ele deve seguir mantendo de olho fechado. Outra coisa, por que o santo do Iaô não fala? Por que o orixá não fala? Isso daí remete a muitos fatos históricos, muitas situações, muita diferença de iniciação, tempo e tudo mais, de cultura. Por exemplo, eu gosto de citar o exemplo do Jeje, que a iniciação do Jeje era extensíssima,
né? Chegava a ser antigamente até 1 ano, depois reduziu o período de 6 meses, iniciação, tá? Dentro da roça, aprendendo tudo. Então o orixá aprendia o rumbê, aprendia a língua do orixá, a fala do orixá, como se portar, como tudo, né? O Odum se sabia, saía da sua iniciação sabendo cantar, rezar, dançar, tudo, todo o conhecimento básico, como eu sempre falo, ele saía pronto. Hoje em dia, se tem mais dificuldade, por exemplo, dentro da cultura do candomblé Nagô Yorubá, candomblé Quetu, se passa 21 dias, antigamente se passava 21 dias recolhida, mas também um bom tempo dentro da roça de candomblé, né? Às vezes até tomar obrigação de 1 ano. Hoje em dia você tem dificuldade de passar os 21 dias. Então, essa parte de vivência da roça de santo, desses dia a dia, orixá, para se acostumar com o trânsito e toda essa situação, está se perdendo, então está tendo mais dificuldade com isso. Então está aparecendo na cabeça de algumas pessoas que está perdendo a divindade disso. Ninguém está sabendo lidar com maturidade com o trânsito dentro da casa de candomblé, mas não é bem assim. As casas tradicionais, as casas antigas continuam mantendo todos os ensinamentos, todo o rumbê relacionado na iniciação do seu Iaô, do seu Vodunce, da sua Muzenza. E a finalidade desse vídeo é mostrar que o trânsito do orixá não é nada mágico, nenhuma mágica que acontece, porque para você pode ser de uma forma, para outro vai ser de uma forma diferente, vai ter cada um a sua experiência própria e particular. Vai cada um sentir de um jeito, viver isso de um jeito, passar isso de um jeito. E quando a gente vai falar sobre esse assunto com uma outra pessoa, a gente tem que ter essa consciência que eu estou falando aqui, da particularidade de cada um, para não despertar na cabeça do outro, ele esperar o que pode não acontecer com ele, porque com você foi assim, mas com ele pode ser totalmente diferente. A única coisa que é normal no trânsito de todo mundo é que todo mundo vai estar com seu estado de consciência alterado durante o trânsito com o orixá. Alguns mais, outros menos. E vai ser alterado esse trânsito, vai ser melhorado, intensificado na vivência do dia a dia na casa de candomblé, com as obrigações, com os banhos de ervas que você vai passar durante a sua iniciação, suas obrigações e nas idas dentro da casa de candomblé, na participação dos rituais do Orori com a presença e com o trânsito do orixá. Por isso que é a importância que a gente sempre fala de se entregar para o orixá chegar na hora que tem que chegar. Aí as pessoas querem brigar que o orixá tem hora para chegar, que o orixá não tem hora, desculpa, para chegar. O orixá tem hora para chegar sim, porque o orixá tem rumbê. O orixá é ensinado a hora para chegar. Aí a pessoa não dá a cabeça para o orixá chegar, aí depois diz que o orixá sabe, se ele tivesse que chegar, ele ia chegar. Mas você não está permitindo. É você que não está permitindo. O orixá sabe a hora que tem que chegar, e se você quer melhorar o seu trânsito com o orixá, você tem que permitir que o orixá chegue. Pode acontecer de um momento ou não, realmente você não sentir nada, do orixá não se manifestar, sim. Essa hora você vai chegar para o seu sacerdote, para o seu babalorixá, para a sua ialorixá e falar, ó, eu me entreguei, eu estava com a minha cabeça pronta, mas eu não senti nada, o que está acontecendo? Aí vai se apurar, verificar o porquê ou por algum motivo. Às vezes até um motivo dentro da ritualística ali, às vezes é um motivo próprio seu, aí se senta na mesa de jogo, aí vai ser de cada casa de candomblé, a ação de cada sacerdote ou cada sacerdotisa, de que ação ela vai tomar com relação a esse assunto. Eu até achei que esse vídeo ia ser um pouco mais extenso, ia ser um pouco mais longo, mas eu acho que eu consegui resumir de forma que possa explicar um pouco sobre o transe, sobre a manifestação do orixá, sobre a particularidade de cada uma manifestação de cada pessoa, e que você possa entender que você precisa se entregar para isso, você precisa aprender sobre a entrega para o orixá, porque o orixá precisa da sua permissão, sim. Se você tiver com a mente em outro planeta, porque fulano vai, o orixá se manifesta nele nessa situação e o meu não, porque cada um tem uma manifestação própria e particular do orixá. Então não é porque o orixá, quando o outro está com a cabeça distraída, vai, pega a cabeça dele, se manifesta, porque você vai acontecer igual. Ninguém é igual em nada na vida, e não seria diferente na manifestação no transe com o orixá. Tá? Então é importante falar, no candomblé, você tem transe com o orixá e as entidades espirituais de Umbanda, Caboclo, Preto Velho, Pombagira, Exu, aí sim, são espíritos que você vai ter uma experiência de incorporação. Então, há essa diferença, essa distinção, há essa particularidade. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, pois publicamos aqui toda semana vídeos sobre história, filosofia e cultura das religiões de matriz africana. Bom,
Agradeço a companhia até aqui, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.